Estamos de volta com a Justiça Cidadã, o programa que leva o juiz até a comunidade. Uma realização da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados e o Jornal Diário de São Paulo. Voltando ao nosso tema, internet. Doutora Viviane, como é essa questão do anonimato, então, na internet? Como é que se identifica o IP e a pessoa? Veja bem, dentro do parâmetro constitucional, que nós conversamos no início do programa, existe realmente a liberdade de expressão assegurada como um direito de todo cidadão brasileiro. Porém, existe uma ressalva clara e expressa na Constituição. Não é permitido o anonimato, ou seja, na redação da Constituição é dito claramente, é garantida a liberdade de expressão, vírgula, vedado o anonimato. Ou seja, toda e qualquer situação que implique na impossibilidade de identificação do autor da manifestação ou da postagem não poderá ser entendida como legítima dentro do território nacional. Eu vou dar um exemplo relativamente recente. Existe um aplicativo, aliás, já houve 2 aplicativos que desapareceram do território nacional em razão dessa questão mesmo. O primeiro foi o Lulu, que permitia, enfim, postagens a respeito de... Eram mulheres que acabavam postando a respeito de anteriores parceiros, né, do ponto de vista de seus desempenhos pessoais. Então, uma pessoa foi à justiça reclamar e a justiça entendeu que havia a total pertinência da pretensão. Por quê? Porque, na verdade, não era possível identificar quem eram aquelas pessoas que faziam as avaliações e os comentários. E o outro aplicativo, que ainda existe de uma maneira bastante poderosa nos Estados Unidos, que é o Secret, acabou não podendo permanecer também em território nacional pela mesma razão, porque as pessoas poderiam postar assuntos variados, inclusive até um dos motivos de ter desaparecido aqui do Brasil é porque muitas postagens eram realmente criminosas, eram racistas, eram homofóbicas, então também houve uma ação judicial nesse sentido e se entendeu que o aplicativo poderia até continuar existindo lá nos Estados Unidos, até porque ele é americano mesmo, mas que ele era incompatível com o nosso sistema, porque também havia essa impossibilidade de identificação do usuário que fez o comentário, enfim, o que se manifestou de alguma maneira publicamente sem que se identificasse. Se a gente, assim, a pessoa, é normal hoje também a gente receber algumas mensagens no celular sem identificação de quem está enviando. Principalmente agora não, a época de eleições, a gente recebe muitas mensagens assim falando mal de um determinado candidato ou bem do outro e você não sabe quem está mandando, não é ninguém que é seu amigo, ninguém que é conhecido seu. Tem alguma providência a ser tomada nesses casos? Aí dentro do ambiente eleitoral existem umas regras específicas, né, que a gente não entraria muito agora para não fugir muito do tema, mas assim, esse tipo de postagem na verdade nem é permitido pela Justiça Eleitoral. Agora imaginemos que são outras informações que não sejam referentes aos candidatos ou à propaganda política, propagandas mesmo gerais, né, comerciais, enfim, falando da promoção X ou que vai ter uma liquidação em tal lugar, ou vai ter um lançamento do empreendimento imobiliário. Veja bem, você pode sim, se você identificar pelo menos quem é a empresa que está por trás disso, você tem como responsabilizar, porque essas empresas elas não podem enviar esse tipo de informação indiscriminadamente. E em última instância, se também houver uma impossibilidade de identificação visual, apesar de que se é, por exemplo, uma propaganda comercial, é claro que você sempre vai poder saber quem é o interessado naquilo, né? Mas ainda assim, se for uma coisa meio dúbia, aí pela mesma razão que a gente já mencionou, sempre é possível que se entre com uma ação judicial para buscar agora junto às empresas de telefonia quem seriam então os autores dessas mensagens que não foram autorizadas. Agora nós vamos novamente para as ruas para saber quais são as suas dúvidas. Agora quem fala é você. Usaram meus dados para fazer uma compra pela internet. Quem paga por isso? Então, esse problema é um problema seríssimo e, infelizmente, muito comum. Eu trabalho em vara civil
e nós temos assim uma profusão, eu diria, de milhares de casos, infelizmente, de utilização indevida de dados alheios, né? Não só e-mail, como, enfim, os seus números, né, de RG e CPF, como utilização de cartões mesmo, ou clonagens e tudo mais. Então, veja bem, a partir do momento que há esse tipo de situação e que alguém acabou sendo prejudicado, o responsável sempre vai ser mesmo o comerciante ou a empresa que acabou recepcionando acabou aprovando aquele fornecimento de produto ou aquela compra sem um sistema de segurança adequado para, vamos dizer assim, bloquear e impedir essa espécie de fraude. E normalmente as empresas dizem o seguinte: mas não tinha como saber, nós temos um sistema de segurança, acabou falhando. Não importa, porque na realidade, veja bem, já sendo sabido que isso acontece, qualquer situação que exponha um terceiro, que não tinha nada a ver com a situação, a uma condição de prejuízo, deve ser entendida como um risco da atividade daquele que está lá com a sua plataforma de vendas na internet. Então, veja bem, por mais que ele se esforce, e porque na verdade é interesse deles, né, em que não haja essa espécie de fraude, se falhar, se entende que ele é o responsável, mas para isso também a pessoa terá que buscar na justiça uma reparação e inclusive muitas vezes em razão mesmo do próprio inadimplemento, o nome da pessoa acabar indo para o Serasa, para o SPC, então essa pessoa tem que ir à justiça para pedir que o nome dela, afinal de contas não foi ela que comprou aquele produto, o nome dela saia dos cadastros de proteção ao crédito. E se aquilo é entendido como indevido e um gravame, ela provavelmente receberá uma indenização por dano moral. Agora, acho que é importante a gente esclarecer uma coisa. Quem é que tem que provar? É a pessoa que foi prejudicada que tem que provar que ela não comprou? Ou é a empresa que tem que provar que foi ela que comprou? Não, na verdade, nessa situação, até porque incide o Código do Consumidor, é a empresa, vamos supor, a pessoa chega, entra em contato com a empresa e diz: eu não fiz essa compra. Então, essa negativa, ela é uma presunção. Essa presunção, ela só vai desaparecer se a empresa, por exemplo, comprovar, falar: olha, você está mentindo, porque na verdade você mora em tal endereço e eu entreguei esse produto no seu endereço. Então, não é verdadeira essa informação. Então, nesse caso, o que a gente pode concluir? Sempre há uma presunção de veracidade daquela pessoa que diz que foi vítima de um golpe, é um estelionato isso. Aliás, clonagem de cartão é mais do que um estelionato, hoje ela é um crime até previsto pela lei Carolina Dickmann, tá? Mas enfim, há essa presunção de inocência, vamos dizer, da vítima, e aí se realmente a empresa estiver certa de que a pessoa não está falando a verdade, ela deverá comprovar, demonstrar que não, que aquela compra, que aquela negociação foram legítimas e aí a pessoa também, óbvio, vai ser responsabilizada por ter assumido indevidamente, de uma maneira inverídica, que não fez uma transação. Agora vamos para uma questão bem delicada. Os adolescentes usam muito todos os aplicativos de internet, usam todas as redes sociais. E nessa fase da vida, quando eles se apaixonam, às vezes fazem algumas coisas impensadamente. Nós já tivemos vários casos de mocinhas que se fotografaram nuas e mandaram para os seus namorados, ou por WhatsApp ou dentro de outro sistema. Depois de terminado o relacionamento, o ex-namorado espalha essas fotos para todo mundo, cria um ambiente super constrangedor, a pessoa não tem nem como permanecer na mesma escola. E aí, o que fazer? Isso infelizmente é um problema grave e muito comum, né? Porque hoje as pessoas, não sei se não têm consciência ou não querem ter responsabilidade sobre isso, hoje elas acham que tudo que está nas suas mãos pode ir para a rede social, né? Então, vamos imaginar assim, dentro de uma situação de intimidade e tal, às vezes até na inocência, acreditando, né, enfim, numa relação de confiança, a pessoa realmente acaba filmando, enfim. E aí aquela utilização depois
acaba sendo bastante comum, até por vingança ou por maldade mesmo, por ridicularização, esse tipo de coisa. Então, veja bem, aí já cai mesmo no âmbito criminal, né, a situação, porque esse tipo de propagação já não é mais assim um incômodo propriamente dito, uma coisa que, eu não gostei, isso, aquilo, não gostei, por exemplo, de aparecer o meu rosto numa determinada situação. Não, ali você já está falando mesmo de uma situação, de um gravame muito maior, né? Então, é bom que as pessoas saibam, inclusive os menores de idade, né, que esse tipo de procedimento, hoje, ele é considerado criminoso, né? Ele, inclusive, tem uma pena relativamente, assim, pesada para esse tipo de situação, né? E nesses casos também, volto a dizer, também do ponto de vista prático, quando acontece esse tipo de coisa, aí sim, os provedores, eles têm tido bastante cuidado com relação a atender. E vou mais, hoje dentro dessa construção, desse desenvolvimento de ambiente de internet, hoje existe também uma política interna das próprias empresas de fazerem filtragens periódicas a respeito dos conteúdos que são colocados na internet. Então, por exemplo, quando eles detectam grupos que tratam de assuntos criminosos, ou, como nós estávamos conversando no intervalo, por exemplo, grupos que incentivam situações prejudiciais como bulimia, anorexia, tal. Existe hoje uma política interna das próprias empresas e de vedar, elas deletam esses grupos, elas deletam essas páginas, deletam páginas de pedofilia ou páginas que causem determinados constrangimentos. Agora, se ainda assim a informação continuar, primeira providência, tentar administrativamente a remoção das fotografias, e muitas vezes a gente sabe que não é possível, porque infelizmente depois que propaga, a coisa sai do controle. Ou, se for o caso, entrar mesmo com uma ação judicial. E é bom lembrar, gente, que a divulgação de fotos envolvendo criança ou adolescente em qualquer circunstância de cunho sexual ou pornográfico é crime previsto no ECA. E a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, portanto, é uma pena bem pesada. E também é bom lembrar que todo mundo que replica essas fotos está incorrendo no mesmo crime. É melhor pensar antes de fazer a bobagem, acabam né? existindo até essas, entre aspas, correntes, né, de propagação, até hoje pelo celular, né, a coisa mais fácil, manda pelo WhatsApp ou, enfim, qualquer outro aplicativo, e aí, de repente, uma foto já foi visualizada talvez até milhões de vezes, né? Mas todas essas pessoas, hipoteticamente, né? É claro que vai depender da identificação, mas elas sim, elas estão todas incorrendo no mesmo crime. E é perigoso ter os dados bancários na internet? Por exemplo, movimentar uma conta pela internet, que hoje é comum, todos os bancos dão essa possibilidade. Tem algum perigo ou existe uma proteção em relação a isso? Acho até que os bancos preferem, né, que se façam todas as movimentações pela internet. Eu acho que hoje é uma tendência, né? Assim, eu particularmente, eu pago tudo pela internet, né? Eu dificilmente vou a uma agência bancária porque você não sabe se é mais seguro ir a uma agência bancária, enfim, para fazer um pagamento, ou se é mais seguro você utilizar um internet banking, tal, que hoje todos os bancos têm, né? Na verdade, os bancos estão investindo muito, né, em razão das fraudes mesmo, porque hoje existem uma série de programas que são jogados mesmo nos computadores para capturarem as suas informações, né? Esses vírus todos que a gente vê no computador, todos os cavalos de Troia e todos os das últimas gerações, né? Então, assim, os bancos sabem disso e eles têm um departamento bastante efetivo e bastante ativo do ponto de vista de ir desenvolvendo os sistemas, né? Tanto que, assim, por exemplo, eu utilizo 2 bancos e, assim, eu acho que nos 2 ou 3 últimos anos já houve modificação e aprimoramento nos 2 bancos com relação aos sistemas. Foram implantadas novas plataformas, novos módulos de segurança. Então, há sim essa preocupação. Agora, é claro que do mesmo jeito que a tecnologia caminha para o bem, caminha para o mal, né? Então, cada vez que se implanta um novo módulo de segurança, você já tem um grupo de hackers tentando quebrar esse sistema de segurança. Agora, a questão de ser seguro ou não é um pouco também da sorte, né, da pessoa. Eu, por exemplo, nunca tive nenhum problema, mas conheço pessoas em situações que uma pessoa já teve 5, 6 problemas. Então, é contar um pouquinho com a sorte, né?
E lembro que vocês sempre podem mandar as suas sugestões ou dúvidas para o e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br. Estaremos de volta na próxima semana. Muito obrigada, doutora Viviane. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Se eu tiver oportunidade, vou voltar, porque faltou ainda falar sobre vários assuntos e é um tema muito interessante. Então, acho que sempre resta algo mais a dizer, né? Obrigada, doutora Valéria. Obrigada, eu que agradeço. Muito agradável ficar aqui com vocês, né? Compartilhar um tema tão interessante. Isso aí, semana que vem nós estamos de volta.